Olha aí, hein, rapaz. Contratação do Corinthians, então, né? É o retorno de Luan ao Grêmio nesse momento, acreditando no poder de recuperação de Renato Gaúcho. Recuperar o ser humano e o atleta. Porque jogou muita bola em 2017, depois sumiu. E tem uma questão comportamental, uma questão emocional e tal do Luan, que precisa ser resgatada também. Vocês acreditam que Luan pode, no Grêmio, voltar a brilhar? Eu não estou colocando nem no patamar de 2017, tá? Voltar a brilhar, voltar a ser útil, ser importante para o Grêmio? A ser o que ele foi, rei da América, não dá mais. Nesse nível, nesse patamar, ele já tocou o céu na carreira dele, né? Agora ele está tentando só sair do inferno em que ele Bonito, se colocou, né? É Dante, isso. Porque as notícias fora de campo são desanimadoras, tal. Cada um faz o que quer da vida, tal. Ele toma essa opção. Outros grandes jogadores muito melhores que ele, jogadores que foram melhores do mundo, às vezes chegou um momento, me deram uma cansada, vou curtir a vida. Esse DVD aí que prepara só golaço do Luan, o cara contrata. Enquanto São Paulo, olha lá, em Cara Itaquera, ó, contrata, hein? Para pra gol ver mais assim. bonito dele. Ele jogou bem aquela Florida Cup quando ele chegou. E não Os são dois muitos, tava lá, pelo tava lá. Corinthians. Teve um Os golzinho dois na primeiros estreia, jogos dele falta, foram teve animadores. Coisinha de falta na estreia. Então, Thiago Nunes era o técnico. ele vai muito por conta do Renato, que o Renato vai ser paizão dele. Vai ser irmão mais velho, chapa, passa a mão na cabeça dele, defende que ele tem que curtir a vida mesmo. E o Renato, como jogador, também curtiu muito a vida e continua curtindo. Eu também curto, não critico, cada um vai ser feliz. Você tem uma pegada meio Renato Gaúcho? Tem, bastante. Pega folga, vai pra praia, Me identifico joga muito com o futebol, Renatão, pô. Boa, tamo junto. Mas é o seguinte, Você gosta também, ele vai abraçar o Luan e vai dar a oportunidade pra ele. É um contrato de produtividade. É que eu tô com o celular aqui, eu não posso pegar aqui. Eu tenho os dados aqui, até os valores. Pega! Nota, vem aí, Vai, isso Eu não pode. posso, Mas você quer saber o salário dele, quanto ele vai ganhar? Você fica no Twitter aí, Não é? perdendo atenção. Peraí, vamos ver Informação então. pode. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui que eu tenho aqui do Luan. Preocupado. Ô, Tem William, Twitter enquanto o aí, Bubu peraí. pega aí os dados, só queria mandar um Tem recado. meu bruxo. Que é Peraí. uma coisa que eu acho que pode ter o paizão, a família que for lá, né, no Grêmio, mas só vai depender do filho, só vai depender do Luan. Precisa ver o quanto o Luan quer retomar a carreira dele. William, porque depois eu fiquei pensando muito nessa questão. Mas ele deu uma entrevista Eu acho- falando que, né, que Mas a voltasse entrevista. pro Grêmio e Tudo tal. bem, a entrevista dele não pro foi. Denilson, né? Foi lá no Denilson, no podcast do Denilson Show, ele e o Chico. E aí o que acontece? A entrevista foi dada numa quinta. Não condiz com o comportamento depois que ele. Obviamente, eu quero citar aqui que a torcida estava totalmente errada, equivocada. Eu tenho um Mas comentário sobre essa situação. do ele Luan. foi lá. Até a única crítica que eu tenho é quando ele revela a conversa. Eu falei lá, pô, tô pronto, pô, parça, pode me escalar, não sei o quê. Enfim, você vê que ele tem. Quando você fala, eu quero participar do F90. Você tem que fazer valer a tua participação. Estou dando um exemplo aqui da gente. Você vem, trabalha, você vai estudar programa, você Depende vai do fazer... ponto de vista. Mas você vai entrar na Esse é um loucura. exemplo. Você vive me pedindo, eu quero participar do Aí eu entro na quero estar loucura, no entro na F90. loucura, A gente entra traz na pra cá. loucura, come dog, enfim. E aí o que acontece? Você vem aqui e vem de corpo e alma. Falta isso pro Luan. Isso é brincadeira, cara. Falta isso ao Luan, falta entrar de corpo e alma numa situação. Há quanto tempo a gente não vê? Acho que a última Libertadores dele foi quando de fato ele se entregou de Mas corpo e alma a uma isso situação. tudo a gente tem que pesar, o lado do jogador, o E Luan que só não para existe. finalizar, ô Pedro, uma coisa que é importante, o Luan certamente tem o staff dele. Quem sou eu para Pitombeiro. dar, quem sou eu para dar dica, essas coisas, mas eu quero só falar o seguinte, se você faz parte do staff de um jogador que não dá esse retorno e está em recuperação, que tal auxiliá-lo na parte psicológica também? Mais do que deixar os amigos ficarem falando a todo instante, pô, você é fera, vai lá pro Grêmio, que lá no Grêmio você vai deitar. Não, cara, o que eu tô fazendo de errado? Precisa ter essa autoanálise. Porque eu torço pra ele se recuperar. É um menino que, pô, pro futebol brasileiro é legal. O cara já... Ser humano. Mas é um ser humano, ô Bubu. Quando Não, ele é um você ser abre mão humano, do agora o menino, acho que não, todo né? mundo tem condições de se reabilitar. No caso do Luan, é importante essa avaliação, o quanto eu quero. Que ele faça essa reflexão Então, e jogue. olha, as dessa informações que eu tenho do contrato dele é o seguinte. Eu vou falar aqui, tem gente que não gosta, paciência. Contrato, que eu falei de produtividade, ele deve ganhar 100 mil por mês, com gatilhos, dependendo de metas ou objetivos, que podem chegar a 200 mil por mês. E o mais importante, existe uma cláusula de rescisão de contrato, caso ele pise na bola. Eu não vou citar aqui exatamente o item por item, mas tem itens ali, cara, pisou na bola, rescinde o contrato na hora. Né? Eu não sei o quanto, se o Corinthians, que paga um salário muito grande para ele ter até o fim do ano, se vai ser um acordo, o Corinthians não paga nada e tal, mas o Grêmio não vai pagar mais que 100 mil, se tiver gatilho ele der retorno, contrato até o fim do ano e pode ser estendido, dependendo se ele alcançar algumas metas, objetivos, se comportar
Então, por O isso que eu pessoal vai estar com uma citei, lupa grande no negócio dele, o seguinte, ó, meu, já que você já fez, agora daqui pra frente estamos de olho, entendeu? Aí pode ser, talvez, que ele venha jogar em 2024 no Grêmio, caso ele dê uma resposta positiva. Saber se ele vai jogar em 2023 ainda. Então, Agora, você tocou num ponto aí de rescisão, Bubu, que eu acho que todo mundo agora vai ficar nessa lupa aí pelo que o Luan não fez há muito tempo e o Corinthians também não resolvia. Eu só acho que é muito delicado e a gente precisa pontuar. O Luan tem direito de fazer o que ele quiser. Claro. Ele pode ir para festa com uma pessoa, com 10 pessoas, ele pode fechar a suíte do motel 1 dia, 2 dias, 3 dias, desde que ele não deixe de se apresentar para os compromissos. Se isso vai impactar na rotina dele de atleta, é um outro debate. Eu só acho que o recado que fica dessa saída, você falou em reação, o recado que fica da saída do Luan, do Corinthians, ele é muito complicado. Ele é muito complicado. Há quanto tempo a gente está falando aqui? O que o Corinthians tem que fazer com o Luan? Qual a solução para o caso Luan? Custa 800 mil, não sei, quase 1 milhão por mês e não joga. Há quanto tempo ele já não joga? Há quanto tempo o Luan é praticamente um ex-jogador do Corinthians? Ele não é utilizado, não está no plano de ninguém. Está no plano do Renato, que olhou e falou, quer saber? Traz ele para cá, no ruim, eu tentei. Agora, sim, o Corinthians, é louvável o Corinthians nunca quis resolver esse problema. Mas porque agora o Luan abriu mão, em tese uma rescisão amigável, não recebe mais nada. O Corinthians nunca sentou, nunca fez força para resolver o caso. E o recado muito complicado que fica é, agora porque a torcida foi lá e pressionou, agora o Corinthians se mexeu para resolver. E aí agora que a torcida pressionou, o time jogou. Agora que a torcida... Então, assim, é muito complicado quando você fica vendo desses recados de que quem está ditando o que tem que ser feito ou não é o comportamento da torcida. Entendeu? A torcida apoia, a torcida copa. A torcida quando enche Itaquera e canta e apoia e faz o dela, é um negócio de maluco. Muita gente fala que jogar em Itaquera é dos cenários mais hostis para time visitante. Agora, quando ela começa a ditar o que é certo e o que é errado, que a hora que tá na hora do Luan sair agora, tá na hora do Luan não sair, mas foi uma decisão dele pela intimidação, já é errado. Então, assim, o Corinthians se poupou desse assunto, desse debate durante muito tempo e foi correr para se mexer para uma movimentação da torcida. A torcida direcionou o que é, o que não é. Tem que contra-ataque, tem que pressionar, tem que... Então, acho que é muito delicado a maneira como o Luan sai, o recado que precisa ficar, não rende mais, a gente está falando do que vai ser no Grêmio, se vai dar certo, se não vai, mas o recado que fica da saída dele é que a diretoria só se mexe no humor da torcida. E acho que é delicado quando você fica, sabe, refém desse tipo de situação, quando você não tem o controle sobre algumas coisas. O Corinthians não podia ter resolvido a situação do Luan antes. Sem dúvida. Que fosse um acordo de remuneração ou não, gratuito. Sentar para querer resolver. O Luan é um problema para o Corinthians há muito tempo. Problema que eu digo financeiro e técnico. O pior negócio da história do Corinthians. Mas o Luan estava lá e aí o Corinthians que quis contratar e pagar a bala que pagou. Verdade. A culpa não foi dele. Agora quero ressaltar. Não acho então fecha que tem que seguir. E ressaltar que nesse momento do Luan é legal pensar também do lado do ser humano, sabe? A gente tá falando da questão de jogador, de voltar, mas é um cara que saiu com esse trauma aqui, eu acho um absurdo, concordo contigo, não tem que ter. Porque, e assim, é olhar mesmo para onde você quer levar a tua vida e contar com o auxílio das pessoas. Tomara que o Renato consiga recuperar o Luan e a gente tenha aí o Luan de novo. Soares está indo embora. Por falar em Renato, Vina. vamos chegar nisso aí, hein? Só não fale de Soares aqui, que o Renato não gosta. Vamos ouvir o Renato primeiro. Vai falar de Soares toda hora. Bora. Uma vitória importantíssima, né? Porque todos os jogos é uma decisão, se tratando de Campeonato Brasileiro. Hoje o Grêmio reassumiu o segundo lugar, com 29 pontos, e uma partida a menos que muita gente. Queria que você relatasse como foi a conversa com o Luis Soares. Não. Desculpa, faz outra vez, chega na boa, chega. Soares não. Vamos falar do jogo, vamos falar da molecada que jogou, foi bem, entendeu? O torcedor está feliz, nós conseguimos mais 3 pontos importantes diante de um grande adversário. Quinta-feira eu falei tudo que eu poderia falar do Soares. Você vai fazer uma pergunta do Soares sobre o quê? Ele não jogou, né? É mesmo. Se você não me fala, nem tinha visto. O André substituiu o Soares, o André foi bem, não pôde jogar. Vamos falar de quem jogou. Foi uma grande vitória contra um grande adversário. Você pode fazer outra pergunta, me desculpa, os outros também. Vamos evitar assunto Soares hoje. Já falei, não vou mais tocar no assunto. Até dia 2 você entregue ao presidente e à diretoria do clube. Pode fazer a tua pergunta agora. Pode falar o que você ia falar agora, Bueno. Então, a informação sobre o Soares é o seguinte, que é a grande interrogação nesse Grêmio,
especialmente para os gremistas, mas para quem gosta de futebol brasileiro, né? Sim. Soares deve ser relacionado, deve jogar contra o Flamengo, jogo decisivo agora da Copa do Brasil, semifinal, mas ele deve sair, porque o clima não tá legal. Ele fica nessa sai, não sei o quê, bababá, não se manifesta, então já não tá um clima legal pro Soares ali. Parece que o Grêmio tá pedindo 20 milhões de dólares para liberá-lo e já tem um entendimento de 15. Então dá uma diferença de 5 milhões de dólares no que quanto que o Grêmio teria que receber para liberar o Soares. Mas não é só o Soares. O Vina tá saindo. O Vina já foi. O Bitelo tem uma proposta para sair. O Grêmio talvez o venda agora para entregar no fim do ano, meio Vitor Roque, assim, sabe? Tentar fazer um Vitor Roque. Importante, é bom lembrar que o Grêmio é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Hein? O Breno, goleiro, tá indo pro Bari, 3 milhões de euros. Adriel foi emprestado pro Bahia. Quer dizer, a gente tá falando da janela de transferências aí, alguns times aí tentando se reforçar e tal. O Grêmio, que é o vice-líder do campeonato, a gente falou aqui da chegada do Luan e a gente não sabe o que vai acontecer, mas a barca de saída agora... Se você resumir pela seguinte informação, o Grêmio está perdendo o Soares e trazendo o Luan... Só aí já tem, né? Mas William, aí já... que chance que o Soares perdeu, né, cara, de poder retribuir o carinho que teve da torcida do Grêmio. Né? Mas e a chance que ele tá tendo de passar o final Pedro, da carreira dele com a turma dele? Ah, Pensa Pedro, isso lá. ele ia Eu não acho que ele tá virar- certo, não. Só tô tentando Ele ia entender o virar pensamento ídolo, dele. Ele ia virar ídolo do Grêmio. Não, ele já Porque eu acho era que ídolo do Grêmio. A gente tenta pensar com uma cabeça do Não é mais. torcedor brasileiro. Então, Grêmio. Não é mais. Só Do que jeito ele tá saindo, não é mais. ele não veio Pedro, pra cá pra isso. Claro. Sabe qual é o problema? O futebol brasileiro, e aí quando a gente fala de futebol brasileiro, a gente por muito tempo teve esse complexo do vira-lata, tudo que vinha, né, do futebol internacional era muito melhor. Acho ainda que a gente tem resquícios disso, mas o que o Soares fez, se fosse um jogador brasileiro fazendo isso, se fosse o Hulk fazendo isso, a gente ia estar falando muito mais, pesado, criticadura. Ele não pensa nisso. Que pena que o Soares perdeu a chance de retribuir o carinho da torcida do Grêmio. nem aí pra Uma isso. torcida que abraçou o cara, que estava nessa retomada, não retomada de carreira dele, mas era uma fase diferente. Era um cara que veio que eu quero competir, a torcida do Grêmio deu isso a ele, esse carinho, o futebol do Grêmio, o time do Grêmio, a estrutura. Soares, que pena que você colocou isso tudo por água abaixo e vai sair de que maneira? Daqui uns 6 anos, 5 anos, 10 anos, nós vamos lembrar assim, pô, o Soares veio aqui, que coisa, cara, que ele fez, lamentável. Ele não, na minha opinião, não está tendo uma atitude que, pô, poderia ser um pouquinho mais profissional. Tudo em virtude do quê? De um chamado, como o Pedro disse, eu concordo, dos amigos que estão por ele lá. não está sendo transparente, que ele já poderia ter falado, cara. inclusive. E é desonesto com o Renato, porque Não, sem toda hora dúvida. tem que responder. Torcedor, tudo, enfim. A gente vendo o jogo, vamos considerar a saída do Soares, hein? Porque eu acho que é iminente, né? Qual é a realidade do Grêmio no Campeonato Brasileiro e qual a realidade do Atlético Mineiro, que continua sem vencer com o Filipão, já são 7 jogos, 6 no Brasileiro, e não tem mostrado nenhum Filipão falou tipo que o de futebol acabou, evolução. você viu? Por causa do VAR. bola ao cesto. E não tem mostrado nenhum tipo de evolução esse Atlético. Qual é a realidade dos dois? Porque o Atlético tá ficando bem pertinho da parte de baixo. A viu? realidade é que quando a gente olha lá pra cima pra tentar pensar o que pode e o que não pode ser do Botafogo, é que a gente precisa olhar para os adversários direto. Quem é o segundo colocado hoje? Grêmio. O Grêmio, sem Soares, e com o que tem, com as perdas que pode ter ainda Não mais. chega. Você vê fôlego no Grêmio? Não cola. Entendeu? Bem lembrado. Então, assim, eu acho que a realidade é essa. Eu acho que o Grêmio pode se manter numa situação ali de brigar por uma vaga direta de Libertadores, mas ele não vai ser o time que vai dar, nessa toada de saída de Soares e tudo mais, que vai dar esse sprint para pegar o Botafogo. O Atlético Mineiro, eu acho que tem que se preocupar um pouco mais. Porque O Atlético Mineiro, o Cuiabá passou o Atlético Mineiro nesse final de semana. é um orçamento montado. Atrás do Cruzeiro. É um orçamento montado para a parte de cima de tabela. E a realidade de bola hoje é essa. A tabela hoje reflete o que não joga